Boa tarde para todos que estão aqui presencialmente no Nova Bra. Boa tarde para quem está assistindo pelo link. Para a gente é um prazer, mais um evento da Fora Intelligence. Hoje discutindo ciclo de juros e seu impacto sobre consumo, principalmente de bens duráveis, né? A gente não vai falar só de duráveis, mas vai falar aí no impacto dos juros em bens duráveis. Num dia particularmente interessante, porque hoje tem reunião do Copom, hoje tem mais uma decisão de taxa de juros e hoje deve ser a primeira manutenção de juros depois de um ciclo de redução bastante longo. Muita polêmica, né, em relação às decisões do Banco Central, pressões do governo em relação ao juro, sociedade como um todo, mas o que a gente vai ver é de fato o juro parando de cair. Isso a gente tem consequências sobre mercado, sobre câmbio, sobre crédito, né, que é o que importa aqui para a gente, e a gente vai falar um pouquinho disso tudo. Para o evento de hoje, a gente tem o prazer aqui de receber o Henrique Mascarenhas, que é parceiro nosso aí há muito tempo, né? Conheço o Henrique aí desde 2001, né, Henrique? Então são 20 e tantos anos. Hoje o Henrique está na Nielsen, né? Conhece muito de bens duráveis, vai contar um pouquinho aí da experiência, como é que está o mercado. O José Maia, que é diretor da LCA Consultores, né? A LCA que está em processo aqui de aquisição, fusão, junto com a Fora Intelligence, da gente trazendo, né, toda a expertise, conhecimento que a LCA tem, né? A excelência em atendimento, né, nesse mercado aqui, inclusive, né, de predição de demanda, tá? E o Valentim, que também é da LCA, né, há mais de 15 anos na LCA, né, Valentim? Trabalhando justamente com isso aqui, então muita experiência, muita história para contar e muita coisa boa a gente vai tirar daqui hoje, tá? Eu vou começar a falar um pouquinho do cenário macro, então na Fora Intelligence, que é uma empresa de tecnologia, de base tecnológica, que faz todo o processo de modelagem para grandes empresas, mas antes disso a gente tem todo um processo de análise e de acompanhamento, né, conjuntural e predição para grandes variáveis que vão entrar, vou falar um pouquinho ali, nos modelos, né, quando a gente olha aí para vendas e para o comportamento ali de diferentes setores da economia brasileira, tá? Então vou falar um pouquinho de macro, falar um pouquinho onde se insere essa estabilidade dos juros, consequência que isso tem e como é que isso impacta aqui questão dos bens duráveis, tá? E o Valentim vai falar um pouquinho também do cenário da LCA. Hoje as empresas seguem, né, num processo aí pré-fusão, trabalhando de forma completamente independente. Então tem cenário LCA, cenário 4i. Ele vai falar um pouquinho do cenário LCA e como é que a LCA faz, né, para atender esse tipo de demanda. O Henrique vai falar um pouquinho de como é que a Nielsen acompanha, né, tem acompanhado o mercado, olha aí de duráveis de uma forma geral. E aí a gente vai fazer um bate-papo, né? Tem muita experiência aqui, se a gente somar a experiência de todos aqui, eu diria que dá mais de um século de experiência no mercado de modelagens pro setor de bens duráveis. Então tem bastante história aí legal para a gente explorar. E aí perguntas aí de quem está aqui na plateia, enfim, para explorar o tema também, tá? Vou começar um pouquinho aqui trazendo um pouquinho a plataforma da Fora Intelligence. Eu não preparei propositadamente aqui uma apresentação para a gente poder justamente navegar na plataforma, tá? Então eu vou entrar aqui na plataforma e a gente vê justamente variáveis que afetam o mercado, ou ter toda a historinha aqui do que a gente faz e como a gente faz, tá? Então quando a gente olha para aqui na plataforma, a gente tem a parte de dados e a parte de modelos. Eu vou entrar na parte de dados e aqui, não foi assim, quando a gente olha comportamento para um mercado específico, para um setor específico, normalmente a gente começa olhando dados de economia mundial. Como é que está o mundo? O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo nos Estados Unidos, né, principais economias? A gente vai para o Brasil, fala um pouquinho de política, fala um pouquinho de atividade econômica e a gente vai entrando no mercado específico. Por quê? Porque hoje todas as questões estão, obviamente, bastante interligadas, né? E o que a gente tem no mundo? Um mundo que está crescendo aí perto do que veio crescendo nos últimos 2 anos, né? Então, 2022, 3,5%, 2023, 3,2%, esse ano a gente está estimando 3,2%, o mesmo para 2025. Só que com uma composição um pouquinho diferente. Mundo desenvolvido com uma certa desaceleração, né? Lembra, juro
alto no mundo desenvolvido, está provocando uma certa desaceleração no mundo desenvolvido, que é compensado parcialmente aí por crescimento de emergentes que já estão num ciclo, né, de afrouxamento de política monetária e de maior crescimento econômico. Tá? Se a gente entrar aqui em Estados Unidos, em particular, o que a gente vê? Uma inflação, vamos pegar aqui a inflação acumulada aqui em 12 meses, a taxa ano contra ano. Notem que é uma taxa que ainda está ali na casa dos 3%, um pouquinho acima dos 3%, por uma meta de 2%. Reduzir a inflação nesse primeiro processo, né? Aqui tem pandemia, inflação alta no mundo todo, juros sobem no mundo todo, justamente para desacelerar a atividade econômica, controlar de volta a inflação. A inflação veio caindo, mas notem que desde que ela chegou em 3, ela fica oscilando ali e esse último ponto de inflação está difícil de ser reduzida. A expectativa é que vai convergir, note ali em rosa as nossas projeções, mas como ele é um processo lento e difícil, o Banco Central americano tem postergado cada vez mais o processo de queda de juros, né? E aí quando a gente fala de juros nos Estados Unidos, nota, a gente está nesse nível alto, né? Aqui o estímulo lá no período pandêmico, e com uma perspectiva de que ao final deste ano a gente tem um início de um processo de queda, né? Isso aqui é um fator que tem batido no câmbio, por exemplo, tem batido em outros fatores da economia brasileira, tá? Mas para não alongar muito aqui, vamos para o Brasil. E aí quando a gente fala de Brasil, um ponto super importante antes da gente entrar na economia é falar de governo, é falar de política. Para isso, a LCA tem cientista político, na Foreign Intelligence temos 2 cientistas políticos e a gente tem um índice, que é o índice de governabilidade, que mostra justamente as dificuldades do atual governo no manejo das suas pautas, tá? Que eu tenho o histórico bastante longo. Esse aqui é um índice que a gente calcula, junto com mais 2 cientistas políticos de fora da Foreign Intelligence, mas mostra governabilidade Lula 1, Lula 2, Dilma, período do impeachment, governo Temer, governo Bolsonaro e o Lula ali no final. E olhem a queda que tem. O Lula chegou no último mês de maio aqui, a 40% de governabilidade. É um nível crítico, né? Isso aqui reflete, no fundo, todas as dificuldades que o governo tem tido, principalmente na agenda com o Congresso, né? Então, a dificuldade de aprovar políticas específicas, tem toda essa questão que envolve a condução da política fiscal, aumento de tributo e toda a dificuldade que se tem nessa agenda. Tá? Indo para o econômico, né, de novo, para a gente não tomar muito tempo aqui e poder debater o que realmente importa aqui. Indo para o econômico, vamos começar com o PIB. E em termos de PIB, o que temos é uma certa desaceleração. Vamos olhar aqui o PIB anual. Então temos um PIB, aqui é o PIB em nível, tá? Então vamos olhar para a variação. É um PIB que desacelera, né? Aqui tem a recuperação da pandemia, depois ele cresceu ali na casa de 3% nos últimos 2 anos, e para esse ano nossa projeção é de uma redução para crescimento de 1,7%. Tá? Grande parte dessa desaceleração vem do agro. O agro é o grande fator que puxou, principalmente o crescimento em 23%. Esse ano o agro não contribui. Ano passado cresceu mais de 15%, ao redor de 15%. Esse ano é levemente negativo. E aí você tem outros setores que estão indo razoavelmente bem, né? Você teve ainda o impacto das chuvas no Rio Grande do Sul e das inundações que puxou isso aqui mais 0,2 para baixo. Tá? Então você tem um PIB ali que desacelera. Tá? Apesar do PIB desacelerar, eu ia mostrar aqui, mas por questão de tempo eu não vou mostrar, né? Rio Grande do Sul tem uma queda temporária em função das questões ali relacionadas às enchentes. Tá? Então a gente tem uma certa desaceleração do PIB, tem alguns setores aqui que estão num movimento de maior crescimento. Um deles é de bens duráveis, tá? Então o consumo de bens duráveis, que tem a ver com o ciclo de juros, que eu já vou mostrar, tem um certo crescimento, mas deixa eu mostrar aqui um outro gráfico, porque envolve a questão relacionada a juros, que é o nosso IPCA, né? a nossa inflação. Tá? Então, olhando aqui o dado para o Brasil,
e olhando aqui o variação ano contra ano. Tá? Então a gente tem uma inflação que tem oscilado, mas que no nosso caso também está acima da meta. Né? Assim que os Estados Unidos está um ponto acima da meta, aqui, nota que ela chegou a se aproximar, chegou a bater 3 aqui, né? Mas ela está rodando na casa dos 4%. E tem toda uma polêmica em relação à última reunião do Copom, por isso que a de hoje é tão importante, né? Na última a gente teve divisão dos diretores, os diretores indicados pelo governo Lula votaram por uma redução maior, os da gestão anterior por uma redução menor. Então toda uma discussão. Hoje, né, a expectativa que se tem é de uma manutenção de juros, mas com uma unanimidade na votação entre todos os diretores ali do Banco Central. Tá? Mas o que se tem e qual que é a leitura, pelo menos qual foi a nossa leitura e qual que a gente está colocando aqui em termos de projeção. É um Banco Central que talvez foque muito mais no teto da meta do que no centro da meta de inflação. Tá? Então, uma inflação mais perto de 4 do que de 3. Esse movimento tem afetado as expectativas de inflação. E aí, quando a gente olha para a questão da Selic, propriamente dita. Tá? Então, vamos aqui para dados de Selic. A gente tem essa expectativa. Opa. Vamos lá. Deixa eu tentar. É para dar um zoom na tela, é isso? Imagina. Que é ajuste em tempo real, né? Então, a taxa Selic aqui é a meta da taxa Selic. O que a gente tem é uma expectativa de longa manutenção depois de um processo de queda. Tá? A gente antevê um novo ciclo de queda de juros quando a gente tenha um Banco Central aí mais alinhado com indicações do atual governo. A gente acha que o Banco Central vai forçar para uma redução que não é condizente com inflação na meta, mas sim com uma inflação no teto da meta. Qual é o impacto que isso aqui traz para o que a gente está discutindo? Sobretudo aqui, impacto de consumo de bens duráveis, que é um dos setores mais sensíveis pelo juro por conta do movimento que isso aqui traz no mercado de crédito. Tá? Então, é uma redução que já vem acontecendo na taxa de juros real da economia. Né? Então, o Banco Central apertou, né? Se a gente olhar isso aqui numa escala mais ampla, né? O juro veio de um patamar bastante baixo, né? Houve um aperto bastante forte da política monetária, juro real subiu, a inflação foi controlada, a inflação caiu de novo, não chegou ao centro da meta, mas chegou próximo, né? Voltou para dentro da banda. O que a gente tem é uma queda do juro real, esse juro real incentivando ou motivando o consumo ali de bens duráveis. Né? Paralelamente, o que a gente tem? Um mercado de trabalho bastante dinâmico na economia brasileira, né? Massa de rendimentos, a gente olha para a composição de renda e emprego, cresceu nos últimos 2 anos quase 7%, 6,9%, tanto em 22 quanto em 23. Esse ano, expectativa de uma leve desaceleração, mas ainda alto, o rendimento, né, continua, o Valentim vai falar um pouquinho, continua surpreendendo positivamente, a gente vê uma certa desaceleração esse ano e ano que vem. Mas, por outro lado, o que a gente tem? O mercado de crédito mais dinâmico, que acaba puxando justamente o consumo de bens de maior valor agregado, que são os bens duráveis. Né? E aí, quando a gente fala de bens duráveis, a gente está falando de automotivo, linha branca, né? Geladeira, refrigerador, né? Linha marrom, né? Hoje, né, esse conceito é bastante antigo, né Henrique? Mas, enfim, aqui os mais novos aqui, né? A linha marrom, que as TVs antigamente, né? Os rádios vinham com acabamento em madeira e etc, né? Mas, enfim, são setores que são sensíveis à taxa de juros e que têm um desempenho de maior expansão. Né? Então, se a gente olhar aqui, só para eu finalizar e dá para a gente avançar nos diversos temas aqui. Tá? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, a parte de produção, vamos entrar aqui na indústria, e tentar entrar aqui em bens duráveis.
Se ele aparece aqui. Opa. Vamos para o chat GPT, que aqui ele apareceu, que eu já fiz um teste essa tarde. Aqui, ó, bens duráveis, produção dentro da PIN. Tá? Então, se a gente olhar aqui a taxa de expansão aqui na produção de bens, deixa eu resumir isso aqui para taxas anuais. E vamos olhar aqui para a variação, tá? A gente vê justamente no período recente uma certa aceleração, tá? Então, uma queda brutal aqui em 2020, tá? Acelera um pouquinho, cai um pouquinho em 22. Para esse ano, né? Ano passado cresceu 1,3, esse ano crescendo quase 2, e ano que vem crescendo 2,80. Tá? A parte disso aqui tem a ver com esse movimento de juros e essa puxada na produção. Mais importante que olhar a produção é olhar para consumo, tá? E aí quando a gente olha a parte de consumo, a gente pode olhar para os dados de comércio, tá? Que é a venda aqui de móveis e eletrodomésticos. Vamos colocar aqui. Aqui o filtro tá. Vamos aqui puxar o GPT que ele pega melhor. Então, se eu pedir aqui dados de eletrodomésticos, vamos ver o que ele me traz aqui. Mas se a gente olhar aqui também a parte de aqui, ó, vendas de móveis e eletrodomésticos, dados da PMC, a gente vai ver também uma certa aceleração no cenário, tá? Em função, vamos olhar aqui também o dado anual em taxas de variação. Aqui inclui, né, o produto importado também, tá? Então teve uma expansão grande na pandemia, fica em casa, depois, né, aquilo foi um consumo em função de mudança de hábito, tem uma queda nos anos seguintes, ano passado um certo crescimento, e para esse ano que vem uma certa aceleração, tá? Principalmente para o ano que vem, em função desse ciclo de juros, tá? Então assim, apesar da taxa de juros parar de cair na reunião de hoje, muito provável, de novo, hoje, às 6h30 da tarde, sai a decisão do Copom, o que se tem é uma redução do juro real na economia, crédito avançando, endividamento das famílias diminuindo, então um certo espaço, né, para novos endividamentos. Próximo ciclo de juros deve se dar ao longo de 2025, um ciclo de queda, estimulando ainda mais este mercado. Então, assim, este é um mercado que, apesar da desaceleração da atividade econômica, do PIB de uma forma geral, é um mercado que tende a crescer mais, né, justamente por esta sensibilidade ao ciclo monetário, que é um ciclo expansivo. Tá? Eu passo a bola agora para o Valentim, ele vai falar um pouquinho aí da visão da LCA, antes da gente entrar aqui numa discussão mais o Henrique depois vai falar um pouquinho, antes da gente entrar numa discussão sobre, enfim, diversos casos aqui. Valentim, bola tá contigo. Boa tarde, pessoal. Bom, a gente trouxe então uma visão um pouco mais entrando no setor de bens de consumo duráveis. A ideia é passar um pouco por questões macro também, eu não vou me aprofundar muito, porque a gente já teve aqui uma boa visão do cenário macro, mas entender fatores específicos que a gente vai olhar quando a gente está fazendo estudos de projeção de demanda focados no setor de duráveis. Alô, boa tarde. Deixa eu fazer só um comentário aqui, né, introdutório. Tem uma certa não é uma anedota, né, mas uma mística de como isso começou lá na LCA, né, de que a gente primeiro levava os cenários econômicos para os clientes, né, e aí os clientes nos perguntavam, tá, mas o que significa um PIB de mais 2, menos 3 e tal, e que a partir disso a gente começou a construir o que o Valentim vai mostrar, o que o Juan também já começou a desenvolver um pouco ali, né, mas de fato, né, quer dizer, a pergunta para a indústria, para quem trabalha com bens de consumo como que essas questões todas vão afetando
o consumo dos produtos que são fabricados, né? E a partir dessas provocações a gente foi desenvolvendo isso. Não foi exatamente assim, né? O cliente falando, perguntando o que o PIB faz para o meu negócio, para o meu mercado, né? Mas foi a partir de desafios de procurar entender como que isso impactava o volume que a gente foi construindo essa metodologia. E claro, juros e crédito influenciam muito, como a gente vai ver agora. E aí, para começar, né, antes da gente entrar nos fatores que influenciam, a gente trouxe aqui um gráfico que ilustra bem, acho que a dificuldade do setor de duráveis. Quando a gente compara um pouco venda do varejo de duráveis, e aqui a gente está somando móvel, eletrodoméstico, carro, com o varejo total, a gente vê essa oscilação, né? O setor de duráveis ele é muito volátil, ele quando cresce, cresce muito, quando cai, cai muito. E, eventualmente, essas oscilações estão até descoladas do ciclo econômico, né? Então, se a gente comparar ali esse varejo de duráveis versus o PIB, a gente vê não só essa oscilação, esse impacto mais forte do cenário macroeconômico, mas essa, em alguns momentos, até discrepância, né? Um PIB crescendo, esse setor retraindo. Então, ele é um setor que tem uma dificuldade, tem particularidades muito importantes que a gente precisa analisar quando a gente pensa na demanda de duráveis. Né? E aqui é uma visão mais geral. Se a gente abrisse isso, né, por exemplo, abrindo aqui, separando veículo, móvel, eletrodoméstico, comunicação e informática, né, então celular, computador, aí a gente vê que, de fato, além do setor de duráveis, dentro de cada segmento, dentro de cada mercado de duráveis, existem particularidades e questões muito específicas que vão influenciar essa dinâmica, né? Mesmo agora, se a gente vê setor automotivo indo super bem, móveis e eletro, informática e comunicação um pouco mais fraco, mais em linha ali com o varejo total. Então, é um pouco a pergunta que a gente traz, né? E que a gente busca responder para todos os nossos clientes, não só de duráveis, não duráveis, serviços, que é o que influencia essa demanda, né? O que deveríamos estar olhando para entender esse setor, o que está acontecendo e o que vai acontecer. O primeiro fator é crédito, que a gente já falou bastante, principalmente bens de duráveis, né? Como ele envolve uma compra no tempo, que em geral é parcelada, o crédito ele tem um peso muito maior do que para os outros setores, né? De semiduráveis, não duráveis, serviços. Então, essa é a primeira variável, né, que a gente olha. Acho que o Juan já falou bem do cenário da Selic, o nosso cenário está bem alinhado, né? Esperamos aí essa taxa Selic um pouco mais baixa por algum momento, voltando a reduzir só mais fim de 2025. Então, se a gente olhar a Selic, a gente tem até um cenário, ao longo do material eu vou colocar aqui alguns semáforos para indicar, né? Então, pensando em Selic, apesar da gente estar em patamar de taxa alta versus o histórico, é um sinal positivo versus o que a gente vinha tendo, né? Mas, em geral, quando a gente vai olhar duráveis, a gente tem que ir um pouco além da Selic, né? Então, quando a gente olha as taxas de juros específicas para bens duráveis, então a gente está pegando taxa de juros para pessoas, para consumidores e livres, né? Não são aquelas taxas crédito habitacional, enfim, aquelas taxas mais controladas. A gente vê que o reflexo da Selic nessas taxas não é tão direto. Então, se a gente pegar esse período que a gente teve a redução da Selic, né? Selic aqui nos últimos 12 meses caiu quase 3 pontos, reduziu 20%. A gente vê que o crédito para pessoa física livre reduziu muito menos. Mais do que isso, né? Se a gente pegar aqui crédito para aquisição de bens que não automóveis, ele está praticamente estável, né? É quase como se a queda da Selic não tivesse refletido ainda, com até algum aumento na margem. Então, apesar de a gente ter um cenário de Selic favorável, quando a gente olha linhas de crédito, isso está indo em ritmos diferentes. Ou seja, essa queda da Selic ainda não se refletiu para a maioria aí dos bens de consumo duráveis em queda de juros. E o consumidor, né, quando a gente vai, a gente não olha muito a taxa de juros. O que a gente olha é qual que é o preço da parcela, quanto vai ficar essa parcela. Então, ir além da Selic também é não só olhar a taxa de juros específica, mas combinar isso com uma outra variável-chave, que em geral a gente olha pouco quando a gente olha para cenário macro, que é o número de parcelas. Você pode até estar pagando um juros maior, mas se você tiver lá um parcelamento mais longo, de repente sua parcela cabe mais no bolso. Então a gente traz aqui também essa outra informação, que é a questão do prazo médio, né? Prazo médio, entenda aí, de maneira simplificada, o número de parcelas.
a gente teve, com essa subida da Selic, uma piora nas condições de crédito. Então, você vê aí o número de parcelas para aquisição de outros bens reduziu bastante, né? Veículo também teve uma redução na margem. E a gente não viu isso melhorando com essa queda da Selic. Muito pelo contrário, né? Se a gente pegar a aquisição de outros bens, ela continua em queda, né? Então, pegando aqui essa taxa, essa linha específica laranja, né? Taxas de juros aí que não são para aquisição de veículos, que são para outros bens, particularmente duráveis, a gente tem um cenário de juros alto e que está se mantendo nesse patamar, e uma piora no número de parcelas, ou seja, o valor da prestação está até aumentando, mesmo num cenário em que a Selic está reduzindo, né? Então, olhando para esses indicadores aqui específicos de crédito para bens duráveis, a gente vê um cenário um pouquinho mais adverso do que quando a gente olha lá só para a curva da Selic, né? Além de crédito, né, tem algumas outras variáveis macroeconômicas que vão impactar o mercado, né? Segunda é uma variável que é bem geral para qualquer consumo, né? Seja duráveis, não duráveis, serviços, que é a parte de renda. A gente constrói lá na LCA uma variável de renda que ela vai combinar a renda do trabalho, a massa de salários, aposentadorias, todos os benefícios. E a gente vê, também o cenário está muito parecido com o da 4i, a gente vê pós-pandemia uma aceleração bem forte, né, dessa renda. Então, uma massa de renda real crescendo muito acima da inflação, né? Chegou a bater 8, 7. Uma perspectiva de desaceleração, mas ainda assim a gente tem um crescimento muito forte da renda. Esse crescimento da renda ele é consequência de um mercado de trabalho que tem demorado a desacelerar. Na verdade, ele tem praticamente todo mês a gente tem surpresas positivas vindo do mercado de trabalho. Mercado de trabalho seja de fato o emprego, né, ocupação. Isso aqui acho que surpreendeu quase todos os economistas, né? A velocidade com que a ocupação, o número de pessoas trabalhando, né? A velocidade com que teve essa recuperação no pós-pandemia, né? Então, antes a gente estava ali na casa dos 90, 95, a gente já está quase na casa dos 6 milhões e continua vindo positivo. Então, a gente tem mais pessoas trabalhando e os salários crescendo acima da inflação, que é outro dado de rendimento. Então, apesar de todo esse aumento de juros que a gente teve um cenário de renda muito favorável, né? E está tendo esse cenário de renda muito favorável, e apesar da gente lá na LCA projetar alguma desaceleração da renda, né? Porque em algum momento esse rendimento começa a estabilizar, em algum momento você não tem mais espaço para aumentar emprego, né? Como a gente já está numa taxa de desemprego bastante baixa, chega algum momento que bate num teto, né? Você não consegue crescer a massa de renda nesse patamar. Então, apesar da gente ver lá na LCA uma desaceleração da massa de renda, a renda ela é um fator que é positivo e que deve continuar positivo nesse horizonte aí do próximo ano. E mais do que isso, né? A gente está tendo algo muito bom para todos os bens de consumo, mas também para o setor de duráveis, que é um crescimento da renda com uma melhora da composição. Então, quando a gente olha a renda por classes, a gente vê uma melhora da composição, principalmente ali nos extremos. Então, temos aí um fator bem positivo, que é a renda. Segundo fator, o outro fator macro é a confiança. Não vou também me aprofundar muito, mas a gente está num cenário de confiança relativamente positivo, né? Já superamos ali, já chegamos próximo do nível pré-pandemia. Ainda não é o nível de confiança que a gente tinha lá, níveis de 2000, enfim, não estamos longe do pico, mas já estamos longe ali daquele vale lá dos últimos anos ou da última crise. Então, o cenário de confiança é positivo. E por fim, né, para a gente ficar de olho, é a questão dos preços, né? O setor de bens duráveis ele é um setor que, em geral, é bastante elástico, é bastante sensível a preço. E quando a gente olha alguns componentes, alguns indicadores que influenciam, a gente vê sinais, a gente colocou aqui o amarelo/vermelho, né? Enfim, a gente teve essa subida do câmbio, o setor de duráveis tem muito componente importado, muito atrelado a dólar. Então, essa subida que a gente teve de câmbio em algum momento vai virar repasse de preços, seja agora no segundo semestre, seja no ano que vem. E olhando para lá fora, né, commodities metálicas ou o preço do petróleo ele é importante porque vai influenciar toda a cadeia de plástico, né, impacta custo direto de bens de consumo duráveis.
a gente vê um cenário de quase estabilidade ali, né? Não vem muito espaço para redução dos preços internacionais. Bom, cobrimos aqui acho que as 4 variáveis mais chaves, mas quando a gente está falando, né, de bens duráveis, tem alguns outros fatores que a gente olha que são muito específicos da categoria, né? Então, uma coisa muito importante é se atentar, né, se a gente estivesse aqui dando um zoom em uma categoria, é a questão cíclica, né? Os bens de consumo duráveis, eles têm esse padrão cíclico, então esse ciclo tem a ver com a penetração, né? Dependendo do estágio que aquela categoria está. Então, por exemplo, lavadoras, né? Quando a gente projetava lá lavadoras em 2010, que eu já estava lá na LCA, a elasticidade, a resposta à renda era muito mais alta porque o nível de penetração ainda era muito baixo. Hoje, o mesmo crescimento da renda vai impactar muito menos esse setor. Então, entender em qual estágio aquela categoria está do ciclo de penetração de produto ajuda, inclusive, a gente a entender melhor o quão sensível, qual vai ser a resposta dela ao cenário econômico. Ou os ciclos de consumo mesmo, né? Enfim, a gente viu isso ao longo do tempo. Você incentiva muito linha branca, você gera um ciclo de renovação. E aí, por mais que nos próximos anos o crédito esteja bom, a renda esteja crescendo, o mercado não vai crescer. Você teve uma redução da idade média. Então, você gerou tem um impacto negativo, que a gente chama, né, de ciclo de consumo. Então, entender essa questão em que momento cada categoria está, seja do ciclo tecnológicas, então você tem esses ciclos de trocas de produto, né? Recentemente, a gente chama lá a categoria de cocção. Por que a gente chama a categoria de cocção? Porque é uma categoria que está com uma mudança de dinâmica absurda dentro. Você tem o fogão a gás, mas você tem o cooktop, o fogão elétrico, a air fryer. Então, a nível agregado, você não vê tanta coisa. Mas você tem uma substituição, umas trocas tecnológicas acontecendo dentro da categoria, que por mais que seja um segmento que não cresce tanto, né, cocção, enfim, todo mundo tem aparelhos de cocção, você tem dentro da categoria dinâmicas totalmente diferentes. E para finalizar, né, acho que aqui a gente trouxe um resuminho, né, o que a gente enxerga aí para esses principais drivers mais gerais. O crédito é um verde e amarelo, né, como eu comentei, a Selic reduziu bastante, isso ainda não chegou nas taxas de juros específicas, nas condições de crédito para duráveis. Emprego e renda bastante favorável, confiança favorável, e um sinal ali amarelo-vermelho para a questão de preços e custos, que deve segurar um pouco o crescimento do setor, né? Acho que o objetivo aqui é menos mostrar uma projeção, mas só para finalizar, né, um pouco o que a gente enxerga lá na LCA para esse varejo de duráveis. A gente vê esse ano continua essa tendência, né? Um crescimento aí quase o dobro do PIB, então 4% versus 2%. E ano que vem uma certa freada. De novo, isso aqui tem muita coisa dentro, então, por exemplo, o automotivo está crescendo quase 7%, então ele tem uma freada mais brusca. Móveis eletrodomésticos, crescimento um pouquinho mais estável. Mas, em geral, acho que era esse nosso objetivo, trazer um pouco aqui, abrir a cabeça para o panorama que a gente tem que olhar para fazer essa análise do mercado de duráveis. Legal, legal, Valentim. Obrigado aí pela exposição, por todos esses esclarecimentos. E agora eu passo a bola para o Henrique, falar um pouquinho, enfim, como é que você tem visto toda essa dinâmica lá, que vocês estão fazendo a medição na ponta. É melhor ficar em pé para quem está vou ficar em em pé casa aqui. Também, fica melhor. Para cima. Agora já boa noite, né, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Valentim, Maia, Juan, pelo convite. Pessoal, vamos falar um pouquinho o que lá na Nielsen GFK, o que a gente mede? A gente mede tudo que a gente coloca na tomada, basicamente. E aí vamos dividir isso aí em 5 grandes categorias. A primeira categoria é de smartphones. É a maior categoria delas. Depois a gente tem a famosa linha branca que o Juan acabou de falar. Temos a linha de informática, onde tem desktop, laptops e todos os periféricos. A gente tem a linha de portáteis. Aí portáteis é um
balaio de gatos, que vai desde ventiladores, air fryer e equipamentos de fazer barba, depilação e etc. Então, tudo que é portátil está numa categoria sozinho. São 127 subcategorias. E a gente tem a categoria que é a famosa linha marrom, que o Juan explicou, que ele é mais velho lá, quando as televisões eram marrons, hoje as televisões têm a moda preta. Basicamente é TV e áudio. Tá? Como é que foi... vou passar rapidamente o que está acontecendo, a dinâmica desses mercados. Ano passado, a gente teve em faturamento uma queda de aproximadamente 2% dessas 5 grandes categorias. Quem que puxou essa queda? Um carinha chamado smartphone. Smartphone que caiu ano passado e puxou dessa queda de 2%, quase 5%, quase 5 pontos percentuais foi devido a smartphones. Tá? As outras categorias puxaram para cima, principalmente portáteis e linha branca, tá? Que puxou um pouquinho para cima. E aí a categoria, o que a gente chama de eletroeletrônicos duráveis como um todo, caiu 2%. Tá? Então, mas smartphones é que puxa para baixo. Como é que estamos esse ano? Como é que a gente vê esse ano? Esse ano é um ano um pouquinho, vamos dizer assim, difícil de analisar. E aí depois eu vou passar para vocês por que está difícil de analisar. Ano passado era muito fácil analisar o ano. Por quê? Porque entrou o governo novo e ele só tinha uma opção de fazer. Ele tinha que fazer um ajuste fiscal, mostrar que ele era responsável fiscalmente. Então uma análise ficava um pouco mais fácil. Esse ano já não está tão fácil assim e a gente tem outros fatores para compor. Mas vamos lá. Como é que está esse ano? Esse ano a gente tem acumulado até maio, que é o dado que a gente tem, lá dentro da Nielsen GfK, um incremento de 3 pontos percentuais no faturamento dessas 5 grandes categorias. Então, assim, já estamos no azul, né? Um incremento de 5 pontos percentuais em toda a categoria comparado com o mesmo período do ano passado. Pô, ponto para esse ano. Realmente, tudo que o Valentim apresentou aqui, e eu até te agradeço, porque quando eu faço palestra para os meus clientes, eu falo sempre dessas variáveis econômicas aqui. Exatamente a mesma coisa. São variáveis que estão indo bem, né? Então, o juros está em queda, emprego crescendo, a massa salarial crescendo, está tudo certinho, então 3% de queda, de aumento. De onde é que vem grande parte desse incremento? Quem está puxando isso aí? Linha branca, fogão, geladeira, lavadora, ar-condicionado. Segundo ponto, quem que está puxando também para cima? Portáteis. Aí, portáteis, o que a gente tem lá dentro? Ele acabou de falar de air fryer, né? Categoria de cocção, e ventiladores. Então, puxa para cima. Smartphones, continua puxando para baixo. Mas a gente já consegue ver uma estabilidade dessa categoria do ponto de vista de unidades vendidas. E no outro canto ali, vamos falar dos nossos amigos televisores. Os televisores têm tido uma performance, um desempenho. Lembra que 2022, ano de Copa, todo ano de Copa, a gente fez uma econometria com a 4i para a Copa da Rússia, né? E a gente chegou à conclusão que somente pelo fato de ter Copa, a categoria ia crescer aproximadamente 5%, só pelo fato de ter Copa. Então, sim, isso aconteceu no ano de 2022. 2023, a gente teve uma queda marginal, né, em quantidade vendida e faturamento dessa categoria. E esse ano, ela continua estável. Então, é uma categoria que continua num patamar de vendas, num nível de vendas bastante alto, porque praticamente, em termos de unidades vendidas e faturamento, a gente está com o mesmo dado de 2022, que foi um ano de Copa. Então, de maneira geral, a gente vê que quem está puxando para baixo os tech and durables, né, os eletroeletrônicos duráveis, são realmente os smartphones. E aí tem um viés aí. Por que é o smartphone? A gente colocou, quando você coloca todas essas variáveis aqui, tem uma variável que a gente tem que falar que é o consumidor. Os smartphones vinham crescendo. Imagina que você tinha, antes da pandemia, quase 40 milhões de smartphones sendo vendidos no Brasil. Hoje a gente está com um pouquinho mais de 25 milhões de smartphones sendo vendidos no Brasil.
É um número bastante grande. Né? Se a gente for comparar com fogão e geladeira, que se vende aí entre 6 a 8 milhões de unidades, é um número extremamente grande. Só que o consumidor até então trocava de smartphone a cada 2 anos e meio. E agora a gente começa a espaçar mais a troca. Por quê? Primeiro, preços relativos mais altos. Então, preço relativo nas categorias influenciam muito a dinâmica desse mercado. Então, preços relativos mais altos. A gente vem com pandemia, todo mundo em casa, eu vou usar menos o meu smartphone, eu não preciso mostrar o meu smartphone. E o outro fator é que havia uma aposta muito grande no 5G. Ainda é uma aposta grande. O 5G como tecnologia, sim, ela é uma tecnologia que azeita várias outras coisas, IoT, mas para o consumidor de celular, o 5G não faz tanta diferença no meu uso, no meu dia a dia. Ele não muda a minha vida. Então, assim, o 5G é um celular que tem um custo ainda hoje bastante acima do 4G, apesar de que o 4G vai sumir daqui a pouco, né? Mas ele tinha um custo bastante acima e não trazia nenhum benefício que mudaria a vida do consumidor. Então, portanto, o consumidor troca menos de celular. Outro ponto que eu queria falar para vocês, que o Valentim falou também, por que eu troco de eletroeletrônico? Na média, 60% das trocas dos eletroeletrônicos, isso a gente tem medido lá na Nielsen GfK, é porque quebrou o produto. Aproximadamente, então 60 e poucos por cento quebrou. Quebrou ou está na iminência de quebrar, eu tenho que trocar. Eu vou viver sem celular hoje? Não vou. Se quebrar meu celular hoje, eu vou ter que comprar um no dia seguinte. Eu vivo sem fogão, geladeira, lavadora? Muito provavelmente não. Então eu vou ter que trocar no dia seguinte. Eu vivo sem televisor? Eu vivo. Mas se quebrar, eu vou querer ter um outro. Né? Então, são produtos que vivem muito da troca por quebra. E depois tem uma grande parte deles que é uma troca porque eu quero fazer um upgrade de produto. Essa parte do upgrade de produto depende, então, da disponibilidade de renda, da minha preparação. É uma compra, em geral, muito bem planejada quando eu vou trocar. Então, Black Friday é a maior data para essa categoria. Então, imagina que no último trimestre do ano, eu vendo 1/3 de todos os eletroeletrônicos do Brasil no final do ano. Então, no último quarto. E na Black Friday, naquela semaninha da Black Friday, eu vendo 1/3 de 1/3. Então, quase 10% dos produtos são vendidos em uma semana, né, do Brasil inteiro. Então, só para vocês terem uma ideia de quão grande é a Black Friday e de quanto que o consumidor se planeja para essa data, para comprar produtos premium mais baratos. E aí, eu vou discordar um pontinho aqui para terminar a minha fala. Vou discordar tudo aqui que você apresentou, Valentim, eu concordo 100%, mas eu vou discordar de um ponto, que eu acho que é o ponto nevrálgico que faz com que os eletroeletrônicos não entrem no novo ciclo. A gente teve 2 ciclos fortes de eletroeletrônico no Brasil. Primeiro ciclo, início do Plano Real, 1995. O Plano Real foi, se eu não me engano, 1º de julho de 94, ou 1º de julho ou 1º de junho? Julho, né? Julho. E aí o primeiro ciclo veio em 1995. Compra de eletroeletrônico assim subiu, mudou de patamar. E esse patamar continuou até o novo ciclo que aconteceu de 2008 até 2013. A gente está na iminência de um novo ciclo. E a nossa tese lá dentro da Nielsen GfK é a seguinte: quando é que a classe C, então aquela classe C emergente que a gente sempre falava, né, que virou tese de Harvard, de case de Harvard, quando é que essa Emerging Class C-Class, né, a classe C, vai voltar a consumir? Ela vai voltar a consumir quando tiver renda, quando tiver a prestação cabe no meu bolso, quando tiver emprego. Isso praticamente já está tudo dado. Lógico, o juro tem que cair mais um pouquinho? Tem. Mas já está praticamente tudo dado. O que está faltando hoje na sociedade brasileira? Confiança. E é por isso que eu vou divergir de você. Eu acho que a confiança está no nível vermelho. O brasileiro entrou... O nível de confiança ele vai de 0 a 200, onde 100 é neutro e abaixo de 100 é pessimista. Em fevereiro de 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil, o brasileiro virou pessimista e não saiu de lá. Até hoje ele está pessimista. E isso faz com que esse brasileiro fique com medo de consumir no futuro.
nos últimos 3 meses a gente tem uma queda da confiança. Então, assim, a gente já está pessimista desde fevereiro de 2014. Agora a gente tem 3 meses de queda. E pior, quando a gente olha a confiança, o índice de confiança do consumidor é dividido em 2. Confiança atual e confiança futura. Quando a gente olha a confiança futura, que estava chegando no nível de otimismo, já tinha passado alguns meses atrás, em fevereiro, estava em 105. Pô, eu estou confiante no futuro, eu vou comprar, eu tenho confiança que eu não vou perder meu emprego, eu tenho confiança que a minha renda vai continuar crescendo, já está no negativo. Já está no pessimismo. Então, eu acho que a sociedade brasileira... Estava conversando com o Juan, eu tive a oportunidade de estar em 7 grandes países da América Latina. Todos os países da América Latina, com exceção do Peru, que parece que lá a política não tem muito a ver com a dinâmica de compras, tá todo mundo... Essa polarização que existe acontece em todo lugar. Aqui no Brasil não é diferente. Eu acho que pior do que se a taxa de juros vai cair ou vai ficar é essa polarização que tem. Porque toda essa polarização bate na mídia, bate nos meios de comunicação, bate nas mídias sociais e faz com que o consumidor fique apreensivo e não consuma mais. Então, assim, para mim, hoje, quando eu falo com meus clientes, olha todas essas variáveis aqui, mas a principal variável que você tem que olhar para ver se vai ter mudança de chavinha ou não é a confiança do consumidor. E, infelizmente, a confiança do consumidor caiu nos últimos 3 meses. Então, vamos lá. Muito bom, Henrique. Excelentes pontos. E já começo com uma provocação aqui para o Maia. Enfim, o Maia vai falar agora. Mas, enfim, os pontos que o Henrique trouxe são de fato muito importantes nessa questão da confiança, que o Valentim já tinha salientado ali na apresentação. E aproveitando, Maia, a gente está nesse ciclo, enfim, daqui a pouco aí a decisão de juros. E a gente estava conversando essa semana como é que vocês fazem lá na LCA, né? Assim, o Valentim trouxe questão não só da taxa, a taxa está caindo, vai ficar nesse nível um pouco mais expansivo do que foi nos últimos anos, vai ter um novo ciclo mais à frente, mas de outro lado, esse ponto que o Henrique trouxe, né? Dessa polaridade, o governo, né? Hoje a gente tem um Banco Central independente, o presidente Lula colocando a culpa no presidente do Banco Central, né, o Campos Neto, de que não quer reduzir porque ele é bolsonarista e não é porque não tem fundamento. E aí a gente vê justamente no mercado de crédito um ponto importante que o Valentim trouxe, foi a redução dos prazos. Né? Então, assim, a gente tem um ambiente de juro menor, mas o prazo também encurtando. Né? Como é que nas modelagens vocês fazem lá na LCA para os diversos clientes que vocês têm aí de duráveis? Como é que isso pega dentro dos modelos? Se tem diferença entre diferentes setores, essa sensibilidade? Como é que essa variável é importante dentro da modelagem? Bom, perfeito. Ótimo ponto, Juan. Na verdade, né, quer dizer, é aquilo, né? Quando você olha o PIB agregado, né, você vê lá, você mesmo deu exemplo, né? A agricultura crescendo um monte, né, e outros setores crescendo em outras taxas. Quando você pega o setor de duráveis, quando você segmenta isso, você vai ver os segmentos crescendo em paces diferentes. Né? Então, como que a gente faz? A gente modela as categorias específicas e, claro, que a gente vai encontrar dinâmicas diferentes em cada categoria. O ponto que o Henrique trouxe é super relevante, né? Porque tem categorias que são mais ou menos sensíveis à confiança, por exemplo. Né? Mas eu acho que assim, o que eu queria trazer aqui, né, que eu acho que é importante passar um pouco da nossa experiência. Bom, enfim, né, acho que a resposta objetiva para a questão do a gente modela especificamente cada categoria e encontra ali os drivers. E, além dos drivers, tem muitas delas que têm drivers comuns, né, renda entra em todos, crédito, confiança também, mas cada uma responde diferentemente a esses drivers, né? Umas são mais, outras são menos elásticas. A gente identifica isso. Mas o ponto que eu queria trazer aqui, e que eu acho que aí sim que a gente ajuda os nossos clientes, é que a gente faz a modelagem. Então, por exemplo, encontra uma resposta à confiança atualmente, mas se a gente percebe que essa confiança está mudando, a gente pode fazer cenários diferentes a respeito dessa confiança e projetar
volumes específicos para categorias específicas baseadas em cenários, em hipóteses diferentes, né? Porque aqui falando um pouco da minha experiência, né? Por que eu estou aqui? Eu já estou há mais de 20 anos na LCA, sou um dos sócios, agora a gente está se associando a 4i, né? Mas antes disso eu estava do lado da indústria, né? Eu trabalhava numa empresa de bens de consumo não duráveis e o meu grande problema lá era como que eu projetava as vendas, como que eu me estocava adequadamente ou não, né? Que volume de compras que eu fazia, o que eu não fazia. E esse tipo de conversa me aproximou da LCA, inclusive, e a gente começou a discutir e entender, eu comecei a entender como que esses modelos poderiam ser usados. Então, aqui, quer dizer, o que nós unimos aqui, né? Henrique traz dados muito bons, e aqui, de novo, a nossa experiência. Tem muita categoria com dado muito ruim, né? São dados muito bons. Mas, além dos dados muito bons, a gente traz aqui, né, essa ideia de conhecimento de mercado, conhecimento de categoria. A 4i traz toda essa potência de processamento, né, de modelagem. E acho que isso a gente consegue construir, né, ter um ferramental muito robusto, que, claro, não é uma bola de cristal, mas, usado adequadamente, ele ajuda muito a orientar, né, a indústria, os tomadores de decisão, em decisões, né, que são, digamos, baseadas em dados mesmo, em cenários, né, digamos, no melhor dos modelos, no melhor dos dados, dos modelos, dos racionais possíveis, né? Claro, né, a gente tem vários exemplos aí de cenários que mudam, etc., mas, digamos, acho que a gente aqui está procurando o tempo todo antecipar isso, trazer isso para os dados, para os modelos e para novas projeções, né? Para, digamos, sempre ajudar a indústria, os segmentos específicos nas projeções, nas tomadas de decisão. Então, assim, acho que a questão da mudança, ela existe, né? A questão da incerteza, ela existe, ela vai continuar existindo, mas a gente quer não só reduzir isso, como, digamos, estar pronto e apto a fazer sinalizações que ajudem na tomada de decisão e duráveis, claro, né? Tem várias questões, como o Juan falou, como o Valentim falou, o próprio Henrique falou, que, digamos, você tem que olhar e entender como todas elas impactam dinamicamente, né? Como que a gente pode não só aprender com isso, mas tomar decisão, projetar em cima disso. Mas eu posso completar aqui? Claro. E isso que você falou é exatamente o que o cliente precisa, né? Ele precisa saber de todas essas variáveis aqui. Lógico, quando eu vou fazer uma apresentação para os meus clientes, uma apresentação genérica do Tech and Durable, eu vou falar de todas essas variáveis, mas cada variável tem um impacto diferente, a intensidade do impacto dela é diferente, categoria a categoria. E aí tem a maturidade, tem penetração, tem uma série de outras coisas. E aí eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de falar, porque assim, não é só saber quanto vai crescer. Lógico, isso é importante, porque os nossos clientes fazem o Sales Operational Plan, que é o S&OP, né? Eles precisam colocar lá, eles precisam... ar-condicionado, por exemplo, o cara tem que colocar o pedido lá na China para trazer o kit para cá com 4, 6 meses de antecedência. Então, ele precisa ter uma noção de o que vai acontecer. Mas eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu na greve dos caminhoneiros 2018. Era ano de Copa do Mundo e um cliente nosso, a gente estava trabalhando aqui com a 4i em conjunto, né? E teve greve dos caminhoneiros. Puxa, ano de Copa, greve dos caminhoneiros. Os caras já estavam... Nossos clientes já pegaram e falaram, nós vamos pegar e reduzir em 50% o nosso pedido de kit para a China. E a gente vê então com o modelo, olha, o cenário mudou, é esse o novo cenário, mas o mercado não vai cair 50%. O mercado ainda vai crescer 5%. Então, se você pegar e pedir 50% a menos de produto, porque você acha que por conta da greve dos caminhoneiros a economia do Brasil colapsou, você vai perder market share ou vai faltar produto a rodo aqui no Brasil. E aí ele entendeu isso, viu que ia crescer e no final das contas cresceu uns 4 pontos alguma coisa, né? Deu quase que na pinta. Mas isso ajudou o nosso cliente a tomar uma decisão correta. Porque imagina só se ele pega e puxa o freio de mão e não pede, porque assim, a gente estava a greve dos caminhoneiros foi maio, junho, né?
Então imagina se ele deixa de pedir os produtos em maio e junho, ele estava pedindo produto para Black Friday. Se ele pede o número errado, ia faltar, ele ia perder, ou ele ia perder market share, né? Ou ia faltar muito produto para Black Friday. Henrique, excelente ponto. E você me lembrou 2 fatos que aconteceram. Enfim, eu trabalho com o Henrique aí desde 2001, né, fazendo esse tipo de projeção, modelagem. Hoje, de fato, a gente tem muito mais ferramental, né, para fazer isso em escala, granular, regional. Mas tem 2 fatos interessantes aqui nessa questão da quantificação e antecipação dos cenários, a questão do juro, a questão da atividade, que eu queria que você falasse um pouquinho, Henrique. Um foi questão relacionada a fogões. Os primeiros trabalhos que a gente fez conjuntamente, e a gente trabalhando, rodando econometria, virando noite, e achava lá uma relação positiva, né, do juro com a venda de fogões. Quer dizer, o juro sobe, venda de fogão aumenta, juro cai, venda de fogão cai. Tá, isso aqui tá errado, né? Joga o modelo no lixo, vamos tentar achar outro. E a gente não achava, era robusto, todo tipo de modelo dava isso. Bom, vamos lá, com um jeito de falar com o cliente, tentar entender, né? E aí comentar um pouquinho o que você vê. E o outro que eu queria que você comentasse também é na virada de venda de ar-condicionado, né? O mercado crescendo é um mercado, como o Valentim apontou, né, de duráveis, tem mais volatilidade. E era um momento, acho que era prévia a 2015, né? A economia brasileira entrando num momento ruim, né? De impeachment, etc. Atividade econômica indo para o buraco, descolando do mundo, inclusive, né? Então, assim, foram 2 anos, 15 e 16, que o Brasil descolou muito do mundo. Venda caindo, inflação subindo, o câmbio, né? E a gente estava prevendo uma desaceleração forte da atividade econômica, com impacto potencialmente muito mais forte em duráveis, né? Tinha questão climática, etc. E aí a sinalização ali, na época você estava na Midea Carrier, se não me engano. E até é interessante lembrar também que a gente vê preço aqui, quando a gente fala de preço, né? Aqui, quando o Maia e o Valentim vão lá no cliente dele e falam, pô, olha só, então tá com problema de commodity aqui, vai subir o preço relativo se vocês continuarem com o mesmo mix de produto. O que o cliente pode fazer? Isso eu só vou fazer uma parte. O que o cliente pode fazer e faz, né? O cliente, eu falo indústria. Ele vai mudar o mix de produto que ele vai oferecer para o mercado. Hoje, no Brasil, a gente vive... O brasileiro compra produtos muito, entre aspas, piores do que os nossos amigos nos Estados Unidos e na Europa. Por quê? Porque para manter um ponto de preço, a gente tem que fazer o que a gente está chamando lá na Nielsen GfK de produtos downgraded. Eu tiro um monte de coisa para poder manter aquele ponto de preço, para poder manter volume de vendas. Então, assim, na hora que o Maia mostra lá que vai cair, se você não fizer nada, vai cair a demanda, o que a indústria faz? Faz produto downgraded. E os nossos produtos premium, a gente chama aqui no Brasil que a gente vende affordable premium, porque eles não são premiums, eles são um premium meio depenadinho. Por quê? Para manter ponto de preço. O Brasil tem impostos muito altos em relação aos nossos pares todos, mesmo na América Latina. Então, quando vem problema de commodity, quando você vê apontando que você vai perder demanda por conta disso, a indústria pode mudar o produto que ela oferece a pontos de preço menor. Bom, fechei parênteses. O caso do fogão foi muito engraçado. E, aumentava juros, vendia mais fogão. Sim, vendia mais fogão. Ele trabalhava para uma indústria que basicamente vendia fogão. Depois a gente passou a vender refrigeradores, mas naquela época a gente só vendia fogão. E era isso que acontecia. Por quê? Existia uma coisa chamada preço relativo. E aí, quando você aumenta os juros, fica mais difícil comprar uma geladeira, fica mais difícil comprar um carro, fica mais difícil comprar uma lavadora. Pelos pontos que o Valentim comentou, né? E aí, o fogão, isso a gente está falando de ano 2000, né? O fogão, não tinha air fryer ainda, então super necessário em qualquer um dos lares, né? Hoje ainda mas hoje você tem outros produtos que suprem isso. Super necessário no lar. Se eu não tenho dinheiro, eu vou melhorar o meu fogão. Então, eu vou comprar alguma coisa. Então, a gente está falando de ano 2000 ali. Ano 2000 foi um ano dos poucos anos que a gente pode falar que a economia não teve nenhum balanço na economia. Eu vou comprar o fogão. Sobe juros, eu compro o fogão. Então, esse foi um caso bastante interessante. A gente ficou lá debruçando. Eu lembro que... o que a gente faz? E aí, o fator renda era um fator muito mais importante do que os juros. Aí a gente tirou os juros da equação e viu que renda era o melhor. E assim, quanto maior... Não é que ele ia deixar de comprar o fogão, mas quanto maior a renda, mais especificado seria o fogão dessa pessoa. E no caso
de ar-condicionado foi um caso bastante interessante, né? Lembrando que 2014 foi um ano que a gente teve El Niño. El Niño é o que a gente está vivendo agora, muito calor. E na indústria de ar-condicionado, o calor faz uma diferença tremenda, não só ar-condicionado como ventiladores também, mas faz uma diferença tremenda na quantidade que você vai vender. Você pode vender em determinados meses, você pode vender o dobro do que você vendeu no ano anterior, dependendo do nível de temperatura que você tem. Então nós chegamos à conclusão lá que depois de 25 graus, cada 1 grau a mais que você vai ter, você vai vender 5% a mais na média, né? 5% a mais de produto. Isso é a econometria daquela época lá, tá? Hoje provavelmente deve ser um pouquinho diferente. Aí, o que aconteceu? De 2014 para 2015, a gente teve um fenômeno que saímos do El Niño e não fomos para a estabilidade, foi para o Laninha. Laninha significa janeiro, fevereiro chuvosos, temperaturas mais baixas. Aí, dentro do modelo econométrico, obviamente a gente tinha que colocar as temperaturas que a gente pegava de um parceiro de clima, né? E o Juan vira para mim e fala assim: Henrique, o mercado está crescendo. Até dezembro o mercado vai crescer aí na média de uns 25%, mas ano que vem ele já começa janeiro caindo 25%. E a gente falou: não pode ser isso. A gente não pode mostrar isso para a diretoria, né? Como que 25%? Aí a gente debruçou nos números, eu revisei com ele. É isso mesmo, né? E o modelo era o mesmo. Só que aí quando você colocava o input de dados de temperatura, caía 25%. A gente mostrou ali, falaram que a gente era louco, né? E o mercado caiu naqueles meses 30%. Quer dizer, o modelo estava muito bem calibrado. Não caiu 25%, caiu 30%. Enquanto todo mundo imaginava, pô, se cresce até dezembro, não pode cair 30% em janeiro, fevereiro e março. E caiu 30% em janeiro, fevereiro e março daquele ano de 2015 porque tinha Laninha. Alô? Aproveitar o exemplo do Henrique, né? Projetar clima nunca é fácil, né? Nunca é. Mas acho que assim, né? Quer dizer, e aqui de novo com a ideia de compartilhar a nossa experiência, né? De como que a gente pode aprender também com as projeções e com os erros das projeções. De novo, estamos lá, muita gente muito capacitada, estudando cenário econômico, internacional, nacional, câmbio, renda, juros, etc. Isso gera um conjunto de projeções dos principais indicadores, modelos granulares, conhecimento de mercado, econometria, gera modelos muito robustos, muito fortes, mas a gente precisa de premissas, né, para esses modelos. E as premissas a gente faz, né, algumas macroeconômicas e outras são de clima, são de preços, de distribuição, né, que são drivers que elevam os volumes para cima ou para baixo. Então, por exemplo, suponha que a gente acerte clima, a gente acerte o câmbio, a gente acerte a renda, tudo, mas a gente erra a projeção de preço. Provavelmente, se a gente imaginou que esse mercado ia ter um aumento de preço, e a gente discute isso com os clientes, com a indústria, né? Um aumento de preço, isso ia significar provavelmente uma queda de volume. Mas o bacana disso aqui, dividindo com vocês, né, o que é interessante disso, da gente poder ver isoladamente todos os fatores, né, dentro desse racional robusto, é que mesmo quando você erra uma projeção de preço, né, então você imaginou que o preço ia cair, quer dizer, você criou essa hipótese que o preço ia cair e isso ia aumentar teu mercado. Se você não conseguiu executar essa política de preços lá na ponta, você não vai ter o resultado que o modelo esperava, né? Mas o próprio modelo vai ajudar a você entender que você acertou, por exemplo, em clima, você acertou, por exemplo, em juro, em condições de crédito, mas errou na tua... Não é nem, às vezes, ou é premissa ou execução de preço, né? Então isso ajuda muito a indústria a entender da onde tá vindo a queda, ou da onde estão vindo as diferenças entre o que a gente projeta para a indústria, né, e o que a gente, digamos, efetivamente tem de resultado.
Isso vai fazendo a gente sempre calibrar os modelos, calibrar as hipóteses, calibrar as premissas e ajudar, de novo, nas melhores decisões, né? Então, a ideia é, né, resumindo, melhores informações, melhores modelos, experiência, projeções e cheque dessas projeções com a realidade versus projetada, para a gente ir sempre refinando e trazendo, né? E aí, só para finalizar, essas experiências que aparecem, né, esses cases, o Juan citou um, o Henrique outro, a gente também vai vendo, né, muitas vezes, modelo descolando da realidade, né? O que está acontecendo? A gente se questiona como que a gente incorpora variáveis novas ou refina, né? Isso no mercado de duráveis é dia sim, dia também, né? Esse ponto que o Maia comentou é super importante, né? Ou seja, mesmo quando você erra, né? Aí entender se é um erro de modelo, se é um erro de premissa, qual que é a premissa que veio, né, de forma diferente, para justamente fazer o diagnóstico, né? Entender o que está puxando para cima, o que está puxando para baixo, e aí, né, tomar as decisões a partir disso é de fato fundamental. A gente está com o tempo, a gente está no tempo, tá? Mas queria passar aqui para perguntas do auditório. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente leva o microfone para debater aqui com o pessoal. Tem uma pergunta aqui. Boa noite a todos. Só uma questão em relação à confiança, né? Eu fui checar os dados e, de fato, houve uma queda importante em maio, mas a nota da própria Fundação Getúlio Vargas mostrou que da queda de 4 pontos da confiança do consumidor, 3 vieram do Rio Grande do Sul, impactos diretos. E, de fato, né, a gente está num nível abaixo de 100 pontos, mas eu também vejo o copo meio cheio pela trajetória que a confiança assumiu ao longo dos últimos meses. Não é que está tudo bem, é que ela vem se comportando um pouco melhor. Eu sou muito crítico de confiança, que na época do impeachment a gente teve um descolamento muito grande de ISA e de expectativa. A expectativa foi lá para o alto, o ISA estava ali parado, eu falei, isso não vai dar em nada, porque o problema brasileiro é estrutural. Bom, voltando, considerando esse comportamento recente, relativamente benigno, o que a gente pode esperar a partir desses dados de confiança e se eles podem contaminar? O Juan falou que a expectativa da Ford Intelligence tem já uma diminuição de 0,2 de PIB pelos impactos variados, né, que a gente teve ao longo dos últimos meses, mas além disso, esse primeiro movimento de queda de confiança, na visão de vocês, não sei, pode ser o Valentim, pode ser o Henrique, enfim, quem quiser, mas na visão de vocês, qual que é a expectativa em torno da confiança? Porque eu concordo com o Henrique, ela é fundamental para determinar, né, se a gente vai ou não ter o comércio varejista de bens duráveis como um vetor do crescimento de 2024. Então, acho que o verde que eu coloquei lá é muito mais nesse sentido, né? Eu concordo com a questão do ciclo. Acho que a gente teve voltar um pouquinho aqui, daí eu volto para a sua pergunta, né? A gente teve ao longo do tempo esses grandes ciclos de consumo. O último foi lá de 2010 a 2003 até 2008. Começou em 8 e terminou em 13. E o que a gente teve lá, e de fato a confiança desde a crise lá de 14 e 15 ela caiu e não volta, né? O verde é muito mais a perspectiva que a gente enxerga da confiança mantendo nesse patamar, que é um patamar um pouco melhor do que a gente viu nos últimos anos. Então o verde é mais olhando um pouquinho para o retrovisor aí nos últimos 3, 4 anos, a gente está num nível de confiança mais ou menos confortável. Mas de fato, se a gente pegar uma perspectiva histórica um pouco mais longa, e isso até é objeto de estudo, né? Por que pós-crise a confiança caiu e nunca retornou? Tem gente que pesa muito isso na questão da polarização, tem pessoas que pesam muito nisso na questão da precarização. A crise foi muito forte, gerou uma perda de renda muito forte. Então, até você se sentir seguro para ter um nível de confiança, então a própria intensidade que a crise teve, ela pode ter feito com que o novo patamar de confiança por um tempo seja esse, né? Até que, de fato, você tenha um novo ciclo de crescimento de vários anos consecutivos com a renda crescendo. Tem a questão da polarização, então tem esses fatores aí que influenciam o fato da confiança, da gente ter essa perspectiva da confiança. Continua um pouco melhor do que os últimos anos, mas pelo menos até 2025, 2026, a gente não vê ela voltando para esse patamar, né?
provavelmente essa volta para esse patamar tem a ver com um ambiente político um pouco mais calmo, tem a ver um pouco com essa recuperação de perspectiva de longo prazo, né? De, eu tô há 5, 6 anos, a minha renda está crescendo, eu tenho meu emprego. Talvez a gente até tivesse nessa trajetória, aí você tem uma pandemia no meio, né? Então, tem esses fatores que explicam, de fato, a gente não tá no nível de confiança que a gente estava e a gente não enxerga que a gente vai voltar para ele tão cedo. Porque são fatores mais estruturais, né? Que, de fato, a gente não vê mudando aí até 2025, 2026. E um outro fator também que contribuiu muito para aquele ciclo que a gente teve foi a melhora da composição da renda, né? De novo, aqui eu também falei, a renda está crescendo e está melhorando a composição, mas está muito longe ainda da melhora de composição de renda que a gente teve lá atrás, né? Aquela ascensão, aquela migração de classe E para D, o crescimento da classe C. Então a gente está tendo na margem uma melhora também da composição da renda por classe, mas olhando de uma perspectiva, olhando aí pelo retrovisor com um horizonte um pouco mais amplo, é uma melhora muito restrita. E essa questão da composição, ela é fundamental, e aí até retomando também o comentário do Juan de experiências de modelagem, que foi 2010, 2021, e a questão do auxílio, né? Uma das coisas que a gente identificou é que o auxílio para vários mercados, e aí não tanto duráveis, mas o mercado de não duráveis, semiduráveis, ela teve uma elasticidade maior do que a renda normal. Então, a gente faz lá um modelo, a gente vê 1% de renda faz o mercado crescer 0,5%. 1% de renda vinda do auxílio. Para muitos mercados, ela impactou mais do que uma renda normal. Por quê? Porque ela foi uma renda concentrada lá nas classes que tem quase que uma demanda reprimida, né? Então, por isso que esse ponto da composição também da renda, da gente estar melhorando, mas não está melhorando na velocidade que a gente melhorou lá atrás, também limita um pouco a gente ter um novo ciclo, né? Então eu concordo, eu estou de acordo aí com o sinal vermelho quando a gente olha de uma perspectiva um pouco mais de longo prazo, né? Legal, Valentim. Só complementando a questão da polarização e impacto na confiança, a gente segue de fato com uma sociedade polarizada, né? O Lula venceu a eleição com 50% mais um pouquinho, está com uma enorme dificuldade, vocês viram ali o número de governabilidade que eu mostrei. Parte ali da questão da governabilidade é opinião pública, né? Então, é um presidente que 50% mais, 50% menos. Então, assim, a gente continua com uma sociedade de fato polarizada, e aí você tem metade da sociedade que segue confiante, vamos dizer assim, com o governo, e a outra metade fala, bom, não, vamos ver se daqui a pouco troca. E quando troca, inverte, né? O que estava negativo vira positivo, mas o que estava positivo vira negativo. Então, a gente não tem um movimento mais robusto, né, de melhora E a gente estava até conversando que isso aí confiança. não é nem do Brasil, né? Se você pegar vários países, você vê essa dinâmica, né? É quase com efeito rede social, né? Você tem que causar. Acabei de voltar do México like. E eu via... voltei do México agora, eu vi comentar, parecia que a gente estava no Brasil, né? Outro dia eu estava com um amigo argentino que tinha acabado de voltar da Argentina, ele falava assim, e a gente virou e falou, mas você está falando do Brasil ou da Argentina? E ele estava falando da Argentina. Então o cenário lá é muito parecido. Deixa eu só colocar um pontinho do que você falou. Tem algumas fases, quando você olha lá o gráfico, eu sou engenheiro e os economistas aqui, quando você tem uma primeira derivada bastante positiva, mesmo que a gente esteja na fase, na área pessimista do gráfico, você nota uma melhora até nas vendas de duráveis, tá? Então, quando que isso aconteceu de maneira consistente? A recuperação da Covid, mas aí não conta, porque a gente foi lá no patamar de 50 pontos, 56 pontos. Mas toda vez que você tem um pós-eleição, você tem uma derivada positiva muito forte. E aí você começa a ver o consumo melhorando. Então, eleição de 2018, eleição de 2022, a gente tem umas derivadas grandes. Quando tem essa derivada grande, a gente estava tendo isso no começo desse ano, no final do ano passado, começo desse ano. Você começava a ver a derivada e isso é bom. Mesmo você estando no positivo, a trajetória importa também, mesmo você estando no negativo. Então, assim, trajetória é importante, tá? Só que agora a gente está mesmo... lá no Sul. Mas impacta o Brasil inteiro, né? O Sul polarizou de novo. Porque o governo ajudou, o governo não ajudou. Porque a população civil que está indo. Não, é o exército que está indo. Cara,
assim, não estou entrando no mérito se quem está certo e quem está errado, mas polarizou de novo. Então, assim, isso atrapalha o Brasil inteiro, né? Como o Juan acabou de falar. Mas A própria decisão de juros daqui a pouco vai polarizou atrapalhar. no político e é uma decisão Independente do que saia, independente. Se for 0, vai ter polarização amanhã. E se for caiu meio ponto ou 0,25, vai ter polarização amanhã. Então, isso atrapalha. Mas quando a gente vê uma trajetória de 3 pontinhos subindo, mesmo estando no negativo, a gente já começa a ver nos nossos a venda dos produtos melhorando um pouquinho, né? A venda real, que é o que a gente mede lá na Nielsen GfK. Então você já começa a ver uma melhorazinha, mesmo que marginal. O problema é que a gente estava na melhora e cai. E depois também tem que olhar a confiança futura, que a gente estava num patamar de 105 e agora, se eu não me engano, a gente chegou a 95. Acho que é o pior patamar de confiança futura que a gente tem nos... A gente entrou num nível de confiança futura de 2021, que eu acho que foi 95, 96. Então, isso é preocupante. Então, temos mais uma pergunta aqui do auditório. Deixa eu levar o microfone. Mas quem modela são eles, viu? Eu só faço análise qualitativa. Não, depois eu pego o dado real, né? O que aconteceu para ver se... Agora é a máquina. Bom, a minha pergunta é em relação à trajetória e nível de juros. A gente vê na mídia especializada uma análise muito mais qualitativa, eu acho, no sentido de que os juros têm que estar num patamar restritivo, né? O juros real acima do juros neutro. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês do lado mais quantitativo. Primeiro, qual que é o nível de restrição aí mais adequado, se o nível que está agora está adequado, e a discussão sobre o tamanho, o nível do juro neutro também. E a partir disso, o que fazer para reduzir o patamar do juro neutro? Obrigado. Boa, ótima pergunta, né? Eu vou tomar a frente, acho que depois o Valentim pode complementar. Essa questão é super relevante, porque quando a gente olha para o juro neutro, é ele que vai afetar de fato a atividade econômica, né? E a questão da inflação, que é o mandato que o Banco Central tem, né? Então, se a gente olhar a inflação, ela segue acima das metas. A inflação está rodando em 4 e a gente está com a mesma dificuldade que o resto do mundo está em trazer essa inflação para o centro da meta. Quem está um pouco mais avançado nisso hoje é a Europa, que iniciou um ciclo de redução. Os Estados Unidos está com essa dificuldade também, né? E aí, quando a gente olha a taxa de juros neutra, uma das coisas que afeta muito é a questão das contas públicas e do fiscal, que, curiosamente, é a primeira vez que a gente fala fiscal aqui em 1h28 aqui de evento. Né? Por quê? Porque o fiscal é um dos grandes problemas da economia brasileira, que vem desde a crise ali de 14 e 15, né? Na verdade vem desde antes, né? Porque no fundo ali que ela se materializa, mas é uma condução de política econômica que começa, eu vou dizer, começa ainda no Lula 2, né? Em 2010 ali, e a gente não corrigiu esse problema ainda, né? Então vem, quando o Henrique fala, olha, questão da sinalização fiscal que o governo fez no ano passado com o novo arcabouço, foi importante? Foi, mas depois de uma pisada tremenda no acelerador em termos de gasto público e novo desajuste das contas públicas. E em menos de um ano o governo alterou o arcabouço e tem muita pouca certeza do como que a gente vai ajustar, né? O governo tem tentando ali com arrecadação, é um Congresso que não dialoga bem com o Executivo, uma articulação política muito mal feita. Então, a dificuldade tremenda. E qual que é o ponto? Quanto pior o fiscal, maior é a taxa de juros neutra, né? Então, isso é uma coisa que o Banco Central está olhando, está sinalizando, vai estar agora no comunicado, vai ter fiscal algumas vezes ali. E a questão é, este fiscal ou este novo arcabouço, que é ruim, tá? O novo arcabouço é muito ruim. Tanto que ele já foi alterado, porque ele tinha metas que eram completamente irrealistas, tem feito com que a nossa taxa de juros neutra suba. Não é à toa que as taxas de juros longas, atreladas à inflação dos mais longos prazos, 20, 30, 40, 50 anos à frente, estão todas rodando acima de 6%. 6,30, 6,40, né? Nenhum país do mundo sobrevive a uma taxa de juros real de 6%, 6,40 ao longo do tempo. Ou seja, a gente tem que arrumar a casa em termos fiscais para reduzir o neutro e aí permitir de fato com que o Banco Central reduza de forma
permanente os juros. A gente pode ter um movimento de queda de juro no ano que vem, no outro, mas talvez ele seja mais voluntarioso do que fundamentado aqui numa política fiscal crível ou numa inflação na meta. Assim, a gente acredita num juro mais baixo, mas numa inflação mais alta. Algo parecido, só que em outro patamar do que foi o governo Dilma. Né? A Dilma buscou uma inflação de 6,5% com uma política expansionista no fiscal e uma política expansionista também no monetário. Deu um monte de problema depois, que a gente está corrigindo até hoje. Né? Então, assim, nessa questão a gente está caminhando um pouquinho para esse quadro, uma velocidade um pouquinho menor, mas hoje a gente está tendo e segue tendo elevações do juro neutro. Só um segundo, eu peço licença que eu tenho um voo marcado e eu preciso realmente... Obrigado. Maia, obrigado pela tua presença. E o Valentim complementa e a gente finaliza. A gente tem um happy hour aqui no final, estão todos convidados. Maia, muito obrigado pela tua presença. Valentim, você quer complementar? O foi perfeito, é isso, né? O juros de longo prazo é o fiscal, que precisa arrumar, não tem muito jeito. Acho que essa questão, também reforçando um pouco o que o Juan trouxe, né? O quanto os juros vai cair no ano que vem e qual vai ser essa velocidade, acho que tem menos a ver com uma discussão de juros neutro e mais a ver com uma discussão que passa um pouco pelo político, né? Qual que é o nível de tolerância que a diretoria do Banco Central vai aceitar, né? Uma inflação ali dentro da banda, um pouquinho acima da meta, mas ainda dentro da banda, é aceitável? Se isso for aceitável, a gente vai ter essa redução. Acho muito difícil que a gente... Não vejo tanto essa discussão de juros neutros influenciando no ano que vem nessa queda mais de curto prazo, né? Então, acho que tem esse fator. Eu posso só completar um pouquinho? Vamos pensar só do... Só completar aqui. Isso do ponto de vista do varejo de eletroeletrônico, né? Porque a taxa de juros... O varejo de eletroeletrônico ele tem que vender bem, ter pouco estoque, né? Fluxo de caixa para eles, o capital de giro para eles é fundamental, né? E aí quando você tem uma taxa de juros alta, isso mata varejo. Por isso que a gente vê um monte de varejistas tendo problemas, né, nesse momento, porque taxa de juros, imagina, põe lá 10% sobre o volume do estoque que ele tem que carregar lá. É um valor brutal, né, que eles têm que carregar no balanço. Então, assim, a queda da taxa de juros vai melhorar em que a venda de eletroeletrônico? Vai bater só completar aqui, na parcela que cabe no meu bolso, porque aí eu vou alongar prazo e aí o consumidor pode comprar produtos melhores com parcelas menores. O brasileiro ainda ele não olha juros, né? Ainda assim, a gente tem uma educação financeira bastante baixa no nosso país, ele vai olhar a parcela que cabe no bolso. Então, essa discussão, eu só quis trazer um pouquinho à luz aí como é que isso bate no varejo de eletroeletrônico, porque se você tem uma taxa de juros menor, isso vai melhorar o balanço deles, eles vão conseguir dar um pouquinho mais de crédito para o consumidor com prazo, e talvez você tenha aí uma venda maior de smartphones, né? A gente tem AI vindo para aí,